Mês passado eu fiz esse vídeo aqui buscando alguns assuntos que eu queria comentar, mas que eu não tive onde colocar nos conteúdos. E aí juntei tudo pra falar de uma vez só. E esse mês eu queria fazer a mesma coisa, só que eu acabei focando em Copa do Mundo e também diminuir a quantidade de assuntos, beleza? Mas vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é sobre os anúncios da Copa do Mundo. Cara, não tem nada mais importante que Copa do Mundo pro futebol, ainda mais seleções. Só que tem gente que não percebe isso. Tem gente que trata a Copa do Mundo como se fosse uma coisa qualquer. Não foi o caso da Inglaterra, né? Eu vou tocar um vídeo aqui que eles fizeram de anúncio do elenco pra Copa, em que eu tenho que mutar, infelizmente, porque tem uma música do Beatles, né? Mas se vocês verem aqui, eu espero que não dê nenhum problema de direitos autorais. Vai passando aqui o cara correndo, ó, Pickford, ali em cima. Dá uma olhada na construção de cenário que eles usaram aqui, ó. Aí passa o táxi, Henderson, Trafford. Os caras anunciando, tipo assim, os convocados através do ambiente aqui. Olha que maneirinha. Aí vai uma pessoa com cartaz ali do Burnley. Aí as pessoas comemorando Spence do Tottenham, convocado também. Aí do nada vem uma pira aqui, ó, Henderson. Cara, olha o capricho desse bagulho. Olha quanto que não foi investido pros caras fazerem isso, velho. Ollie Watkins, Ivan Toney. Pô, muito maneiro, né? Agora tu dá uma olhada no anúncio da seleção francesa. Cara, é tipo o da Inglaterra, só que melhor ainda, mais bem produzido. Né? Passaram ali alguns convocados, os caras estão aqui no escritório, né? Fazendo vários cenáriozinhos, tem o samba ali, ó. O dinheiro. Olha só que maneirinho. Ah, tu tá de sacanagem, pô. Isso aqui é muito legal. Cara, imagina tu trabalhar podendo ser uma das mentes criativas por trás de um negócio desse aqui. Eu acho que deve ser fantástico, cara. Sinceramente, os caras ali na vendinha, né? O vídeo deles é maravilhoso. E detalhe, eles não pararam no vídeo, tá? Eles também divulgaram a convocação, assim, em forma de cardápio, dividido aqui, né? Goleiros, defensores, meio-campistas e atacantes. Divulgaram a convocação, assim, com uma montagem zona cabulosa, né, maneirinha. E ainda fizeram mais uma arte pra cada posição. Atacantes, aí botaram os caras tudo na lojinha lá fake que eles inventaram, né? Cadê o próximo aqui? Meio campistas. Olha só que maneirinho. Pô, muito brabo, muito brabo. Os caras deitaram e rolaram aqui, velho. Seleção uruguaia foi mais ou menos parecida, né? Com o teatrinho deles pra anunciar a convocação, tem até merchandising. Né? Mas os caras aqui botando os jogadores, ó. Tipo, cara, é muito bem pensado e meio que assim, tu pode usar a cultura do teu país pra fazer uma obra especial pra empolgar o povo, pra realmente se conectar daquela maneira que a Copa do Mundo merece, entendeu? Não pode ser só uma listinha qualquer, cara. Aí vamos ver isso aqui que é a convocação de Curaçao. Eles fazem também um teatrinho aqui, né? E aí o camarada, ele simplesmente começa a fazer um rap. O maluco inventou uma música. Será que eu der play rapidinho vai dar problema? Acho que não, né? Bem rapidinho. Pô, cara, muito maneiro. Aí, beleza, esses foram os melhores anúncios que eu achei, mas o nível vai caindo, né? Então, por exemplo, chegamos aqui na convocação da Arábia Saudita. Eles botaram isso aqui, que eu acho que assim, em termos de lista já é maneirinho, porque tem as fotos dos jogadores, pelo menos, né? E depois eles divulgaram um vídeo também, que assim, pelo menos eles tentaram fazer um vídeo, mas é um vídeo de IA, né? Daqueles bem esquisitos assim. É mais ou menos misturado com um pouco de atuação na vida real, mas quando aparecem os jogadores convocados, ó. Aí é IA. Né, o cara ali, pá, piripi. Beleza, pelo menos tentaram ser criativos um pouquinho, né? Aí vamos ver, convocação do Iraque. Já achei maneirinho, tem as fotos dos jogadores e tem um estilo, né? Teve um pensamento aqui na parada. Já o vídeo deles é absolutamente horrendo. O vídeo é basicamente essas fotinhos aqui, né? Passando uma atrás da outra. Olha só, vamos tocar o vídeo aqui. Olha só que coisa linda. É, realmente assim, poderia ser pior, mas também poderia ser bem melhor, né? Vamos pra seleção do Uzbequistão. Essa aqui tá maneirinha, tem as fotinhas dos jogadores, apesar de que eles escolheram uma fonte horrorosa. Fonte cursiva desse tamanho, ainda com os nomes dos caras do Uzbequistão, não consigo ler nada. Eu não tenho ideia do que tá escrito aqui, nos nomes dos caras, né? E assim, já é uma melhoria, os caras perceberam, pô, Copa do Mundo, tem que fazer alguma coisa especial. Tu pode ver aqui a bandeira do país, o crachazinho da Copa, a bola trionda, né? Porque o Uzbequistão, a última convocação deles tinha sido assim, ó. Dá uma olhada, que coisa horrorosa essa lista, né? Convocação de Senegal. As fotinhos, maneirinha. Já tem menos estilo essa arte, mas ainda tem as fotinhos legal, né? Chegamos na lista do Brasil, rapaziada. Se saiu algum vídeo de divulgação, eu não tô sabendo, tá? Eu vim no Twitter da CBF pra dar uma olhada e basicamente o que aconteceu foi o seguinte: esta lista aqui, feia que dói, né? Poderia ser melhorzinho. E depois, quando o Ancelotti convocou, eles também fizeram uma editzinha do Ancelotti falando os nomes e aí os nomes trocando aqui embaixo. Mas assim, faltou aquela peça publicitária cabulosa mesmo, né? De tu pegar e trazer o sentimento da seleção brasileira pro povo, assim. Não rolou. Pelo que eu tô vendo aqui, não teve nenhum vídeo assim, não. Mas vamos piorando. Chegamos na seleção da Alemanha. Tudo que eles divulgaram pra Copa é essa lista aqui. Eu não sei se tem alguma coisa pior do que isso aqui. É só uma lista, não tem nem a fotinho dos jogadores. E, cara, eles não se deram um trabalho de dividir as coisas por meio campo, defesa e ataque. Eles botaram defensivos e ofensivos.
O que de certa maneira é interessante, tipo assim, os volantes, por exemplo, entraram com os defensivos junto com o zagueiro lateral. E os meio-campistas armadores, por exemplo, já entraram mais pra frente junto com os atacantes. Mas, cara, feio, né, rapaziada? É uma Copa do Mundo. A Alemanha é uma das maiores seleções que tem no planeta. Os caras divulgar uma listinha dessa aqui, poderia colocar um pouquinho mais de esforço, né? Vamos lá, Croácia. Eles tentaram fazer uma lista assim meio que antiga, né? Um arquivo confidencial e tal. Mas, cara, feio. Tu vai me desculpar, feio, não dá nem pra ler direito, de tão pequenininho que tá os negócios ali. Um monte de informação praticamente irrelevante, data de nascimento do cara. Quem liga, mano? No máximo eu quero saber a idade do maluco. Né? Cara, feinho, feinho, feio, feio, feio. Pelo menos não é só, assim, melhor do que o da Alemanha. Pelo menos isso aqui, os caras tentaram fazer um estilo, né? Mas vamos piorando. Cheguei na Federação Turca de Futebol. Por incrível que pareça, eles nem divulgaram a convocação no Twitter. Eu não sei porquê. Isso aqui diz que é a conta oficial da Federação Turca de Futebol. Eles têm 1 milhão de seguidores e eles não divulgaram a convocação, cara. Tem anúncio tipo a parceria com o Google. Tem coisa aqui de... Que é isso aqui? Gostep Sub-19 e não tem a convocação para a seleção. Mas tudo bem, porque eu fui no site deles e achei. Achei a convocação para a seleção. Vamos dar uma olhada como é que tá aqui, ó. Se liga só. Olha só que coisa maravilhosa. Cara, é uma planilha do Excel, irmão. Cara, Copa do Mundo, cara. Pô, a Turquia tá com uma geração empolgante. A Turquia é um país grande, velho. Pô, não daria pra fazer um negocinho mais bonitinho, não? Botar uma fotinho do jogador, pelo menos. Que coisa, cara. Não estão tratando a Copa do Mundo com o devido respeito, não. Ou, só pra complementar, né? A CBF lançou um videozinho melhor assim. Eu não tinha achado antes, né? Mas tá aqui agora, se liga. Vem umas cartinhas ali. E vai virando as cartinhas. Maneirinho, maneirinho. Bacaninha. Não, ficou ok, ficou ok. Eu achei que não tinha rolado nada, só aquela lista lá, né? Mas tá maneiro, tá maneiro. Bom, agora eu queria falar dos casos de Romário e Neymar. E como que o futebol, ele meio que é cíclico, né? Basicamente agora pra essa Copa de 2026 a gente teve a grande novela Neymar. Se ele vai, não vai, metade do povo era a favor, metade era contra. Tinha a questão do desempenho dele não tá tão bom, tem as lesões, problemas de comportamento. Mas tem gente que não importa, quer levar o Neymar de qualquer jeito. E ele foi pra Copa, né? Só que isso não é a primeira vez. Por exemplo, estamos olhando aqui como é que foi a questão da França em 98. Né? O que aconteceu nessa convocação para a Copa foi muito esquisita, porque o Romário teve uma pequena lesão na panturrilha, e aí dizia-se que a contusão era leve. Só que depois a comissão técnica caiu em contradição e disse que a lesão era grande, e que olha só, o Romário não conseguiria jogar a Copa do Mundo. Só que no final das contas o Romário se recuperou e voltou a jogar pelo Flamengo bem antes do fim da Copa. Ou seja, daria tempo de ter levado o Romário para a Copa do Mundo e ter utilizado ele nem que seja nas partes finais. A comissão técnica não quis. O Romário ficou revoltado, tá? Revoltado. Ele disse que queria jogar e que estaria bom para jogar e papapá. Então tem uma ligação com o Neymar que agora se apresentou para a Copa do Mundo machucado, né? Teve aquela polêmica que o Santos falou que não, é só um edema, mas parece que é uma lesão um pouco mais grave, o Neymar vai perder os amistosos, é possível que já perca a estreia, vamos ver como é que vai ser, né? Mas não foi cortado, o Romário naquela época foi. E aqui também tem outra Copa em que o Romário lembra um pouco o Neymar, que foi em 2002. Em 2002 foi uma questão de comportamento, na verdade, né? O Romário foi chamado pelo primeiro jogo do Filipão, depois que ele assumiu, naquela preparação para a Copa, mas depois ele não foi mais convocado e não foi para a Copa do Mundo. O que aconteceu foi que ele pediu dispensa para fazer uma cirurgia no olho. Essa reportagem aqui, cara, é um primor, é maravilhosa, tá? Romário disse, não posso, eu tenho que fazer uma cirurgia na vista. Não fez a cirurgia na vista e foi jogar com o Vasco no México. Ali aconteceu uma quebra de confiança. Então o Filipão não confiava mais no Romário, não queria mais saber dele, mas muita gente do povo queria o Romário. O Romário, antes da Copa, ele chama uma coletiva de imprensa, meio que pedindo desculpas, ele tava chorando, ele tava passando mal ali, basicamente implorando para ir pra Copa do Mundo. A firmeza de sempre, em 3 oportunidades, desapareceu. Com os olhos marejados, Romário saiu da sala. Romário tentou falar com Luiz Felipe Scolari 2 vezes pelo telefone. Não conseguiu. Ô Filipão, me leva, por favor, Filipão. O Neymar deu certo, né? Ele mexeu os pauzinhos dele e foi. Tu dá uma olhada, qual que foi a reação de alguns torcedores. Claro, isso aqui não é uma pesquisa nacional, não é uma pesquisa científica, é apenas uma reportagem na Globo entrevistando pessoas aleatórias na rua. Mas de qualquer maneira não deixa de ser fantástico de assistir, se liga só. Quem não teve chance foi Romário, para tristeza de muitos. Olha, eu achei que foi uma injustiça não convocar o Romário. O povo quer, a imprensa quer, leva o homem, pô. Foi apenas a rebeldia do Romário que tirou ele da seleção. O Brasil vai pagar o maior amigo de todas as Copas. Se o Brasil não ganhar, a gente vamos responsabilizar o seu Filipão por não ter levado o Romário. Muito bom. Pô, o Brasil foi penta, irmão. Ninguém lembra que o Romário não foi.
né? Isso aí me faz pensar muito que essa questão é resultadista, cara. O Neymar ir ou não ir, meio que pro Carlo Ancelotti não tem como ele ganhar com essa situação, né? Ele foi pra Copa e se o Brasil não ganhar a Copa, mesmo que o Neymar tenha zero influência, tá? Digamos que o Neymar ficou lá só batendo pandeiro no vestiário, ajudando o pessoal na parte da motivação, como um líder ali dentro do grupo e tal. Mesmo que ele não tenha nenhum desempenho dentro de campo, ainda assim vai ser o principal ponto de conversa se o Brasil não ganhar essa Copa do Mundo. Se ganhar a Copa, aí tudo tá justificado. Inclusive, se ganhar a Copa vai dar uns 10 anos, não vai ter ninguém que vai ter lembrado de falar que não queria o Neymar. Todo mundo vai falar, não, eu? Imagina se eu não ia querer o Neymar, claro que eu quero. O terceiro ponto que eu queria discutir com vocês é a questão também da similaridade das situações entre Rivaldo e Vinícius Júnior. O Vini Júnior até hoje não entregou pela seleção aquilo que a gente espera dele, né? Ele nunca conseguiu fazer uma Copa América que seja pela seleção, como ele fez uma Champions League pelo Real Madrid. Isso eu acho que é meio óbvio. Apesar de que acho que até pegam um pouco até demais, exageradamente no pé dele, porque eu vi gente se voltar pro Vini Júnior de uma maneira que me parece até um pouco irracional. Mas isso aconteceu também com o Rivaldo, antes de 2002. O Rivaldo, cara, reclamou que as pessoas ficavam vaiando, né, a seleção brasileira, e ele foi o principal alvo das vaias da torcida num jogo que a seleção fez naquele ciclo para a Copa do Mundo. Então, ele era um cara que também se considerava que jogava pelo clube e não jogava pela seleção. Tá me entendendo? Vamos voltar para aquela reportagem da Globo lá que é magnífica para ouvir esse cara falar aqui, ó. De novo, não é uma pesquisa científica nem nada, mas é interessante ver o que o cara tava falando, né? Vamos lá. Ele disse de clube, do Barcelona, seleção não faz nada. Só joga pelo clube. Na seleção o cara não faz nada. Mesma coisa que se fala sobre o Vini Júnior hoje. Com o detalhe de que o rival tava tão indignado com aquela parada que ele quase abandonou a seleção. Ele deu a entender que se o Filipão não bota ele pra jogar num jogo lá, ele vai embora. Né, que ele ia sair fora e não ia querer mais jogar a Copa não. Ó, o ex-empresário do Rivaldo disse o seguinte, né, que o Rivaldo falou, estou voltando pro Brasil, não vou jogar a Copa. Eu falei, você machucou? Ele, não, se amanhã o Filipão não me colocar, eu pego minhas coisas e vou embora. Então tu pensa só, cara, o Rivaldo hoje é sinônimo de quê? Vitória, sucesso, penta, Brasil que deu certo, craques que o Brasil não tem mais, um cara que chamava responsabilidade, um cara que decide. Pô, até hoje o Rivaldo tá fazendo propaganda de bet o tempo todo aí, cara. Porque o povo confia no Rivaldo. O povo vê o Rivaldo e vê uma coisa boa ali. O povo se sente bem ao ver o Rivaldo lembrar de 2002. Né? Só que ele não tinha esse status até chegar à Copa. Então, o que eu tô querendo dizer com isso, primeiramente que vamos confiar no Vini, cara. O Vini tem o talento, o Vini tem tudo que é necessário pra entregar pela seleção. Né? Não vai ajudar se a gente continuar vaiando o cara ou ficar cobrando tanto dele. Vão apoiar ele durante a Copa do Mundo. Se o cara tiver uma Copa do Mundo bosta, aí depois que se cobra então. Mas pelo menos durante a Copa, cara, vão apoiar o Vini. Ele fez os últimos 2 jogos muito bons pela seleção brasileira. Claro que 2 é pouco, né? Mas naquele amistoso contra a Croácia ele melhorou muito. E agora contra o Panamá no primeiro tempo ele foi o único jogador do Brasil, basicamente, que correspondeu, metendo o golzinho dele e aquela assistência pro Casemiro. Né? Então vamos confiar. Quem sabe o Vini não é o próximo Rivaldo. Né? Em 2026 ele ganha a Copa, melhor jogador ou um dos melhores, e daqui a pouco ele tá sendo considerado aí o ídolo de uma nação, ninguém vai lembrar. Ah, eu cobrava o Vini porque ele não jogava pela seleção. Eu nunca falei isso. Isso me lembrou, inclusive, esse comentário que a gente teve no vídeo mais recente aqui do canal, que é um camarada dizendo que, tipo, ele acha que a gente só vai ser campeão quando aposentarem, tipo, Neymar, Danilo, Alexandre e outros começarem a ser convocados, né? Mas, cara, isso aí é um problema cíclico, tá me entendendo? Porque hoje tu acha, alguns podem achar, né, que esses medalhões ali são um problema da seleção. Daqui 4 anos vão ser outros medalhões. E daqui 8 anos vão ser outros medalhões. Ó, o Vini Júnior tá indo pra Copa com 25. Né? É bem possível que exista um mundo em que ele joga uma Copa com 29, 33. Aí quando ele tá com 37, vai ser assim, cara, o Brasil inteiro vai estar discutindo, convoca ou não convoca o Vini? Não, mas o Vini tá acabado, o Vini tá velho, já não consegue correr mais. Não, mas o Vini é craque porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. E um camarada aqui embaixo até lembrou disso, né? Ele disse, no passado a gente pensava, pô, o Brasil só vai ser campeão quando aposentar os medalhões e começarem a convocar Neymar, Pato, Gabigol, Gabriel Jesus. Então, cara, acho que são problemas cíclicos, né? A gente sempre vai ter controvérsia, sempre vai ter os medalhões, o craque que vai ou não vai, etc. Praticamente em todas as Copas. E cabe ao técnico da seleção brasileira, no meio do olho do furacão, no meio do caos, né, de todo mundo dando pitaco e tal, o cara tomar as melhores decisões. E a melhor decisão vai ser a que traga o título. Qualquer decisão que não traga o título, depois vai virar crítica, mas pode ter certeza. E a última coisa que eu queria falar com vocês é sobre apelidos do Brasil. Isso aqui é uma pesquisa que um cara fez, um cara aleatório na internet fez, eu não sei o quão verdadeiro que é,
Geralmente eu não traria isso pra um vídeo do Eurofute padrão, digamos assim, mas como isso aqui é um vídeo mais informal, a gente tá só batendo um papo aqui, eu e vocês aí que gostam mais do canal e vão assistir um vídeo como esse, eu vou trazer isso aqui pensando que é verdade, tá? Porque eu acho que pelo menos a tendência é correta, que é o seguinte, a linha aqui de cima mostra quantos jogadores do Brasil em cada Copa usavam os seus nomes no futebol, né? No caso, por exemplo, eu seria o Pedro Silveira ao ser convocado, né? O amarelo mostra apelidos que são derivados do nome. Ou seja, se eu fosse pra Copa como Pedrinho, por exemplo. E a listra roxa aqui embaixo mostra apelidos que não são derivados do nome. No caso, se eu fosse pra Copa sendo conhecido como Beat, por exemplo, né? Então, cara, o que tá acontecendo é uma tendência muito grande dos brasileiros abandonarem os apelidos e usarem cada vez mais os nomes próprios, e principalmente nome composto, né? Essa pesquisa tem alguns probleminhas aqui, o cara considerou Kaká e Zico errado, na minha modesta opinião, mas, cara, se a gente for ver, por exemplo, a convocação do Brasil, puxa lá, né? Alisson, Ederson, Everton, tudo nome. Alexandro, Bremer, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, tudo nome. Tem o Marquinhos aqui que é diminutivo, no final das contas, né? Bruno Guimarães, Casemiro, muda uma letra, porque o nome dele é Casemiro, né? Fabinho, diminutivo, Lucas Paquetá, aí Endrick, Gabriel Martins, é tudo nome composto. Ou tudo pelo menos o nome do cara. Tem uns 3 diminutivos, que eu acho que é o Marquinhos, o Fabinho e o Rafinha. Acho que é isso, né? O Vini, se tu considerar que às vezes é chamado de Vini Júnior e não Vinícius Júnior, né? E o único que tem realmente um apelido que não tem nada a ver com o nome é o Paquetá, que é Lucas Paquetá, não é sobrenome, né? Paquetá é a ilha onde ele cresceu lá, né? Então a gente tá com um futebol nesse sentido um pouco mais chato, né? Sendo um pouquinho saudosista aqui. Mas, pô, a gente foi pra Copa do Mundo com Pelé. A gente foi pra Copa do Mundo com camisa 10, que tinha um apelido de Pinga. Era muito mais legal, né? Em vez de Alisson, Ederson e o Everton, deveria ser, sei lá, Pinga, Carrapato e Prego. Aí, sei lá, meio campistas, né? Em vez de Bruno Guimarães, Casemiro e tal, deveria ser, sei lá, Jamanta, Bode, Corote... e Balão. Balão, inclusive, é ídolo do Paysandu, hein? Eu me lembro muito bem. E o que eu acho que tá acontecendo? Tá, vamos ver aqui, ó, artilheiros da Copinha de 2026, né? Então a Copa São Paulo de Futebol Júnior que acabou de acontecer. Os caras que meteram mais gols: Paulinho, diminutivo, Juan Nunes, nome do cara. Aí Caio, Hugo, Felipe Magalhães, João Borges, tudo nome composto, tá vendo? Gustavo Huguin, aí tem Sorriso é massa. Victor Gabriel, Matheus Xavier, João Bom, Cauã, Fernando, Harley. É tudo nome agora, rapaziada. É tudo nome. Eu não sei de onde é que vem isso, né? Eu acho que talvez possa ser uma pressão já de começo de carreira para os caras serem considerados mais sérios por terem um nome composto, né? Pedro Silveira, em vez de, sei lá, Obininha, né? Uma coisa assim. Não sei se é uma questão de marketing do jogador, né? Não tenho certeza. Ainda existem apelidos puramente avacalhados assim. Eu tava vendo aqui uma reportagem da TNT Esportes buscando alguns dos melhores nomes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a gente tem aqui, né, Anjinho, Baú, Bolt. É que também tem uma coisa que, assim, apelido no Brasil é muito voltado, às vezes, pra um bullying, né? Ou um bullying de leve ou um bullying mais forte mesmo. Né? Tipo assim, cabelo. Ou esse cara é careca, ou ele é realmente muito cabeludo. Né? Vamos ver aqui, Coutinho, Correria, DVD é massa, Esquilo, Formiga. Formiga talvez seja um cara gigantesco, né? Ou ao contrário, um cara pequenininho. Pô, tem uns muito bons, hein? Pelota, Rabisco, Risadinha, Sorriso, Sucão, Tigrão, Tomate, Tripa. Cara, tu pode ter certeza, velho. Eu te garanto, olha só. Digamos que esses 3 aqui, eles deem certo no futebol. Tá? Daqui 5 anos estão jogando os 3 no Flamengo. Tu acha que tu vai puxar o elenco do Flamengo e vai estar a escalação lá, Tigrão, Tomate, Tripa? De jeito nenhum, irmão. Com certeza vai estar tipo... Pedro Amaral, tô chutando o nome dos caras que nem sei qual que é, tá ligado? Samuel Silva e o João Menezes. Vai estar assim, né? No meio do caminho essas brincadeirinhas vão se perdendo. O que vocês acham disso, cara? O outro vídeo que eu lancei como esse é esse aqui, ó. Queria muito falar sobre isso. Não sei se você tem sugestões de nome pra isso aqui virar uma espécie de série, um vídeo por mês. Aí eu crio uma playlist bonitinha ali e boto todos juntos, né? Mas vocês podem sugerir aí pra gente fazer esse formatinho informal, comentando de alguns assuntos mais, assim, aleatórios que eu vou pegando durante o mês aí. E claro, fica o convite pra você se inscrever aqui no canal de cortes e acompanhar esse tipo de vídeo, mas também os pós-jogo que vão rolar loucamente aí durante a Copa do Mundo, fechou?